Eu não sei nem por onde começar a decepção que eu tô sentindo depois de terminar a terceira temporada de The Umbrella Academy, porque era uma série que eu tava esperando muita coisa, eu tinha adorado a segunda temporada, pra mim tinha levado ela ao posto de, tipo, top 3 séries da Netflix, e aí vem essa terceira temporada e arruina 100% tudo que foi construído até então. Todo mundo já deve saber essa altura do campeonato que The Umbrella Academy é baseado nos quadrinhos do Gerard Way, o vocalista de My Chemical Romance, e Gabriel Bá, um dos maiores artistas brasileiros aí dos últimos anos. Os quadrinhos são muito bons, principalmente o segundo volume é excelente. A gente teve o terceiro volume, que é justamente o Oblivion, que é focado nesse hotel estranho aí, que é uma criação muito misteriosa do Reginald Hargraves, e a gente não teve exatamente um desfecho para esse grande arco maior. A gente teve um spin-off com o Klaus ali, mas a grande história sobre o Hargraves ainda tá sendo contada. Basicamente, então, essa temporada foi uma invenção do Steve Blackman aí, que é o cara que nos entregou o Cavaleiro da Lua, que pra mim é facilmente a maior decepção da Marvel na fase 4, porque era um personagem que tinha muito a entregar e foi horrível, foi padrão CW pra dizer o mínimo, mas aqui eu sinto que o cara, ele se perdeu totalmente. Começando pela Sparrow Academy. Aquele final da segunda temporada ali, com a família alternativa, com a linha do tempo sendo totalmente alterada, a gente quer ver o que é essa família alternativa, a gente quer ver essa outra versão dos heróis. E nos quadrinhos, quando a Sparrow aparece ali no finalzinho da primeira parte da história do Hotel Oblivion, é muito foda, porque são heróis com poderes muito diferentes, parecem ter uma mecânica totalmente diferente de família, mas eles parecem personagens muito interessantes. E aqui na série, qual que foi a alternativa que ele encontrou? Transformar todo mundo em babaca, principalmente o Ben, que era um dos meus favoritos na família original, e aqui ele foi reduzido a um idiota egocêntrico, porque sim, ele é só a ponta do iceberg, porque a família vai piorando muito. Todo mundo da Sparrow é totalmente babaca, por motivo algum, é só pra ser o contraponto da Umbrella, porque a gente tem que amar a Umbrella e odiar a Sparrow. A gente não pode ter ninguém carismático na Sparrow Academy, a gente tem que odiar 100% eles o tempo todo, sem camada alguma, e aí isso pra mim já tinha me tirado muito da temporada, porque metade da história deveria ser sobre eles. Mas ok, ainda tem a Umbrella que aprendeu a funcionar como família, teve uma evolução muito grande na segunda temporada, e eu praticamente gostava de todo mundo, até do Luther. Eu tava pronto pra falar, não, vamos deixar a Sparrow de lado e vamos focar na Umbrella. E aí eles estragaram completamente a dinâmica criada na segunda temporada, começando pelo Diego, que é um personagem complicado porque é muito fácil odiar esse personagem, assim, ele é uma versão muito B do Batman ali, ele tem um humor muito idiota, e ele com a Layla, ao mesmo tempo que funciona, cansa muito fácil. Eu tava com receio de como eles iam fazer isso, e eles foram lá e conseguiram piorar tudo, incluindo um filho do Diego, que, mano, foi a coisa mais irritante da temporada de longe. Ele toma um tempo absurdo de tela, não serve pra nada, e nem é o filho do Diego. Ele é simplesmente um moleque aleatório que brota ali, você tem muita coisa pra contar, e você vai colocar uma criança inútil. Não uma criança, uma adolescente. Não tem por que fazer isso, porque tinha muita coisa mais interessante acontecendo. A gente já tem uma criança interessante, que é o número 5. E aí, eles dão todo o foco do Diego pra esse moleque. E aí, pra mim, já perdeu totalmente o personagem. Dali pro final, eu nem tive vontade de ver o arco dele mais. Luther, ele tinha evoluído como líder da equipe. A gente tinha entendido que ele era, de fato, o número 1. Tinha um motivo pra ele ser isso. E parece que a viagem do tempo tornou ele um gorila, de fato. Ele não tem mais personalidade alguma, ele é só um gado. Se não fosse o fato da Sloane ser a única pessoa interessante da Sparrow, o arco do Luther ia ser um lixo completo. Mas ela, pelo menos, segura um pouquinho, porque a atriz manda bem, tem o seu carisma ali, os poderes são interessantes, mas não dá em nada. É outra coisa inútil. Mas pra mim, a pior coisa que fizeram foi com a Alyson, que na segunda temporada ela tem o arco mais importante em termos de contexto e mensagem, e fazem isso de uma forma muito genial, muito inteligente, assim, eles encaixam muito bem a história, tem um drama muito bom ali. E aí quando ela vem pra essa linha do tempo e começa a amassar todo mundo com esse drama dela aí de eu perdi a filha porque ela não existe nessa linha do tempo, eu perdi o meu esposo porque eu tive que sair da linha do tempo que eu tava, mas fizeram de um jeito que não funciona, porque o drama dela é simplesmente forçado o tempo inteiro, ela só fala disso. Mano, tinha muita coisa acontecendo e ela sabe que tinha como reverter aquilo, ela sabe que a família sempre dá um jeito, então não faz sentido ela logo de cara já tá totalmente babaca com todo mundo, agredindo todo mundo, cometendo assassinato a sangue frio. O drama dela faria sentido se fosse escalando aos poucos, se o desespero dela fosse crescendo e lá no final, quando ela percebesse que não
tinha mais o que fazer, aí sim ela ia partir pra vingança. É mais uma vez a pessoa que fica insana porque sim, porque o roteiro pede. E a Alicent claramente não era assim, ela tinha muito mais controle das emoções, assim, era uma pessoa muito importante pra esse lado da família. Pra mim, 3 personagens já não funcionam totalmente aqui. E aí sobra a outra metade da família, que essa, pelo menos, tem alguma coisa interessante a ser contada. Começando pelo Victor, a mudança que fizeram de Vanya pra Victor, eu achei muito boa, foi simples, mas é exatamente isso, não tem que ficar inventando motivos pra isso acontecer, então foi natural ali, era uma coisa que já tava na personagem, e fez sentido até por conta da história do ator que tá por trás da personagem. E o arco do Victor com o Harlan é muito bom, porque o Harlan, por si só, já era um personagem misterioso ali, a gente tem que entender a história dele, o fato dele ter matado as mães também é muito interessante, e ele ser o causador do paradoxo, mas como eu disse, o Steve Blackman conseguiu a façanha de fazer todo mundo que ficou ruim estragar até os personagens bons. Mas aí tem o número 5, que esse personagem por si só sempre carregou a série junto com o Klaus. Eles quase conseguiram estragar ele com a Layla, porque a Layla não funciona com o número 5, eles não têm química. Deixasse ela com o Diego, assim, mantenha a dinâmica que deu certo na segunda temporada, mas usa um pouquinho menos, sabe? E aí eles fazem ela e os 5 irem até a origem da comissão, descobrem que quem criou a comissão foi uma variante do número 5, porque sim, porque tem que ter um plot twist, e aí entra na coisa que foi o que mais fez a temporada toda ser um erro, que é a questão do paradoxo do avô, que é um bom ponto de ficção fantasiosa, a gente fica pensando em paradoxos, e esse eu acho que é o mais absurdo mesmo, e o fato dele ser um causador de uma anomalia tão grande que vai destruir todo o multiverso, é uma coisa que por si só é interessante. E aí, o que eles fazem? Eles resumem toda essa premissa interessante aí a uma grande bola de energia que vai consumir tudo. É simplesmente isso. A história interessante do Harlan ter matado as mães e isso criar o paradoxo, não exploram isso de forma alguma, porque o paradoxo acontece no momento que eles voltam ali pro porão, e aí aquela bola começa a crescer em energia. A personagem da robô, da mãe deles, tem coisa interessante nela sim, tem um aspecto ali que dá pra aproveitar na primeira temporada, na segunda, fica um pouco mais interessante porque a gente vê a versão humana dela, mas aqui, ela é simplesmente a robô que corrompe o sistema, e aí fica obcecada por um deus que não existe, e fica nisso por uns 6 episódios, no mínimo. É mais uma decisão errada. Até agora só teve decisão errada. E aí agora que eu vou comentar a primeira decisão acertada da temporada, que eu acho que talvez seja a única, que é justamente o arco do Klaus com o Reginald, porque esses dois foram os únicos que se mantiveram íntegros, não em termos morais, porque os dois têm os seus defeitos ali, mas em termos de lógica de personagem. O Klaus continua sendo o personagem que a gente vê ele fazendo merda, mas ele sempre dá um jeito de consertar. E é muito interessante ver ele evoluindo como pessoa, ele aprende a usar os poderes um pouco melhor, ele entende mais da natureza da sua realidade, porque ele vive numa realidade muito própria, ele é imortal, ele tem contato com o além, e o Reginald por si só, ele engana a gente, porque ele é bom em mentir, o ator manda muito bem, ele sempre rouba a cena quando aparece, e nessa temporada ele claramente foi o grande destaque, porque a gente teve mais cenas dele, e por boa parte da temporada a gente realmente acredita que ele é uma pessoa diferente, que ele é uma variante boa do Reginald, e aí quando chega o final e ele trai todo mundo, isso sim fez sentido, isso foi um plot twist que a gente esperava por conhecer o personagem, mas que fez bastante sentido, dentro da lógica tá tudo certo ali. A gente chega então na reta final, quando eles já aceitam que não tem nada a ser feito pra reverter o apocalipse, que a Sparrow já morreu todo mundo no meio do caminho, ficou só a Sloane e o Ben, e aí então a gente entra em mais um desses grandes mistérios sobre o Reginald, que aparentemente eles não vão se dar o trabalho de responder nunca, de que ele é um alienígena, talvez de uma outra galáxia do futuro, ou de alguma linha do tempo alternativa. Fato é que ele não é humano, ele é um alienígena, é um ser, talvez até de outra dimensão, não sei, mas ele tem um conhecimento absurdo sobre as leis dessa realidade aqui. E aí a gente vê, alguns episódios depois, que no passado ali ele descobriu a tal daquela porta que levaria para as engrenagens da realidade e constrói o tal do Hotel Oblivion ao redor dele. Mas acaba que ali no Hotel Obsidian tem a passagem então pro outro lado, que é o Hotel Oblivion, que a gente não sabe se fica em outra dimensão, tipo um mundo invertido, ou se é simplesmente de fato o acesso para as engrenagens do mundo. O Reginald do passado descobre que não tem como fazer nada sozinho, porque ele precisaria de 7 velas, 7 sinos no caso que ele fala, né? São 7 sinos, é simplesmente porque sim, porque ele tem que ter um número simbólico que vai dar para fazer alguma coisa, porque eles não têm uma função específica assim, a não ser alimentar a máquina com a força vital. Então poderia ser qualquer pessoa, não precisaria ser os filhos dele. Podia ser, sei lá, algum criminoso que ele prendeu. A gente viu que ele não tem escrúpulos, então ele podia prender criminosos e usar eles pra acessar a tal da engrenagem da realidade. Mas o Reginald quer que sejam 7 dos filhos dele. A gente passa bastante tempo com o Reginald, mas a gente não conhece a fundo o mistério dele. Quando chega a hora de conhecer o mistério, já não dava mais tempo, porque eles vão tentar empurrar pra mais uma temporada, pra tentar fazer dinheiro, porque a história claramente podia acabar agora. Eu
pessoalmente, não queria mais ver a Umbrella. Pra mim, o final da série é aqui. Eles voltaram pra uma realidade em que eles não têm poderes, eles não são a família, e o Reginald tá com a esposa dele. Inclusive, a gente nem sabia que ele tinha uma esposa. A gente sabia que ele era apaixonado por uma mulher no passado, uma humana que inspirou a robô, mas uma esposa alienígena, a gente não sabia. Ela tava ali na Lua, mas quem que é essa pessoa? A gente nunca tinha visto ela antes, sabe? É um negócio que só fica jogado. Pelo menos a gente tem um norte do motivo dele ter vindo pra Terra e ter feito esses experimentos aí, apesar de não fazer sentido o fato de ter que ter 7 filhos pra poder fazer isso. Mas ok, diante da grande decepção que foi a temporada, pra mim, The Umbrella Academy acabou. Eu vou ver uma quarta temporada, talvez por uma curiosidade mórbida. Pra mim não tem motivo pra existir uma nova temporada, já que eles se desprenderam de vez dos quadrinhos, já que os próprios quadrinhos também estavam um pouco perdidos assim, mas a série conseguiu piorar bastante, e a gente sabe então que o Steve Blackman não tem capacidade de criar. Ele é bom pra adaptar, assim como o D&D de Game of Thrones, mas ele não é um cara bom pra criar suas próprias histórias e andar com as próprias pernas. Então assim, eu preferia que acabasse ali, sabe? Cheio de problemas e tal, mas pelo menos a gente passou mais um tempo com os personagens que a gente gosta, os 5, o Klaus. Seria um desfecho ok, sabe? Assim, o pacto da Alicent também, nossa, muito ruim, porque não faz sentido. É a filha dela com o marido dela da segunda temporada, mas aquele cara não é o pai da menina. Então, como que nasceu a mesma pessoa de um gênero diferente, sabe? A série já foi bem mais que isso. A série já tinha um roteiro melhor, mas aqui no final não sabe o que fazer. Se tiver uma quarta temporada, que seja a última de vez, sabe? Assim, que encerra essa porcaria. Enquanto The Boys tá sendo uma temporada excelente, que tá evoluindo tudo, a gente veio de uma segunda temporada de Umbrella Academy, que pra mim, inclusive, foi melhor que The Boys na segunda temporada. Tudo que tava pronto pra entregar uma temporada incrível, virou uma grande baboseira sem sentido, com um paradoxo que não foi bem explorado, com personagens inúteis. É uma série que tinha tanto pra entregar e não entregou nada. É foda ver uma série que a gente gosta, assim, afundar de uma vez por todas. Odiei a temporada, achei que foi a mais fraca. Pra mim, a decepção do ano até agora, porque eu tava esperando muita coisa. E é isso, comentem aí o que vocês acham, se vocês concordam que foi tão ruim assim, ou se teve alguma coisa que salvou. A trilha sonora salvou, a trilha foi muito boa. Espero que vocês tenham gostado e se divertido pelo menos, porque pra mim não colou não. Então é isso, comentem no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, e a gente tá aqui pra sofrer com heróis, aparentemente não é só com a Marvel, né? Ai ai. Mas é isso então, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima.